A paz do Senhor, igreja. Vamos pregar a palavra de Cristo. Estamos aqui no setor Recanto do Bosque, na cidade de Goiânia, Goiás, para anunciar a palavra de Deus. Aqui tem uma feira, no lugar onde estamos aqui agora. Sempre é bom a gente estar anunciando a palavra de Deus. Tem bastante gente sentada, comendo, e a gente aproveita essas oportunidades. Como diz a palavra de Deus, devemos pregar a tempo e fora de tempo. Instes a tempo e fora de tempo, exorta, repreende, com toda sabedoria e longanimidade. Que o tempo chegarão que não suportarão a sã doutrina, mas montarão para si doutores, que pregarão segundo as suas próprias concupiscências, e esses se apartarão os ouvidos da verdade. Então nós temos que anunciar a palavra a tempo e fora de tempo, mesmo que incomode elas. É melhor elas se incomodar aqui do que no inferno. É isso aí, irmãos, vamos lá pregar a palavra. Vamos incomodar o pecado, irmãos. O pecador, ele se incomoda com a verdade, então quero outro de videogame com problema. Graças a Deus. Uma boa noite de paz e salvação em nome de Jesus Cristo. É um privilégio anunciar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Uma honra anunciar esse Evangelho. Que Jesus Cristo tirou nossos pés do lamaçal do pecado, do charco de lodo, firmou nossos pés sobre rochas, firmou os nossos passos. Por isso é um privilégio. Jesus nos tirou do monturo, do charco de lodo. Jesus firmou os nossos pés, e assim somos casa edificada em Jesus Cristo. Quando estamos em Jesus Cristo, somos casa edificada para Deus. Aleluia. E nós devemos ser uma casa edificada para Deus. Nós devemos ser a morada do Espírito Santo de Deus. Pois a palavra de Deus vai dizer que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Esse corpo não pertence a nós mesmos, mas é templo de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, a qual quero ler nessa noite, é uma mensagem maravilhosa, fiel, digna de toda aceitação. A palavra de Deus está escrita em Hebreus capítulo 1, versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o visites. Tudo fizestes um pouco menor do que os anjos de glória, e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que se sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhes não esteja sujeito. Mas agora não vemos que todas essas coisas lhes estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor. Graças a Deus. Vemos aquele Jesus que fizeste um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas essas coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o princípio da salvação deles.
A Bíblia fala que Jesus Cristo ele se fez menor do que os anjos. Sabemos que Jesus veio como homem ele foi crucificado, como homem ele morreu, e como homem ele venceu a morte e o inferno. E como homem Jesus se fez menor do que os anjos em poder e em glória. Mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo ele venceu após o terceiro dia, então ele foi assunto ao céu. E a Bíblia diz que todo o poder no céu foi dado a ele. Todo o poder foi dado na mão de Jesus Cristo, que ele venceu a morte, pegou as chaves da vida e da morte, as chaves do inferno. E assim a Bíblia diz que então convinha que aquelas coisas acontecessem mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Congregasse pelas aflições o princípio da salvação deles. Amado, Jesus ele se fez o menor de todos. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é dos maiores. Jesus ele diz que aquele que quiser ser o maior, ele será o menor dentre os homens. E Jesus fala que aquele que quiser ser o maior, os que quiserem ser os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Por isso Jesus ele vai dizer: não queiram serem chamados de mestres. Jesus estava dizendo aos fariseus, os fariseus gostavam da glória dos homens, os fariseus gostavam do reconhecimento dos homens, eles gostavam da exaltação humana, eles recebiam a glória humana. Mas Jesus Cristo ele vai dizer: não queiram vocês terem renome, ou seja, não queiram vocês terem grandes cargos eclesiásticos, não queiram vocês serem grandes líderes, grandes mestres, grandes sábios, grandes pastores, grandes rabinos, porque aquele que quiser ser o maior será o menor, e aquele que for o maior dentre os homens servirá a todos. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Veja que Deus não precisa da lógica. A lógica do homem, ela se torna uma loucura diante da grande sabedoria de Deus, diante do grande poder do Senhor dos exércitos. Se torna uma grande loucura a sabedoria deste homem, porque hoje as pessoas querem ter nome, as pessoas querem cantar bem, elas querem explodir na internet, no mundo afora, elas querem ser pastores renomados, reconhecidos, e as pessoas elas se gloriam em cargos, como se isso diante de Deus fosse alguma coisa. Alguns falam: você conhece o meu pastor tal, da igreja tal. Jesus ele diz: alegrai-vos pelo seu nome está escrito no livro da vida. O que é o homem? A Bíblia fala que o homem ele é pó, do pó da terra vieste, ao pó da terra tornará. Ou seja, não importa cargos eclesiásticos, não importa se você é o presidente de alguma denominação religiosa, não importa o nome de seu pastor, não importa a igreja de qual você faz parte, mas a única coisa que importa é se o seu nome vai estar inscrito no livro da vida. Isso sim é importante. Se o seu nome não estiver inscrito no livro da vida, não adianta o seu nome estar inscrito no livro dos dizimistas. Se o seu nome não estiver inscrito no livro da vida, não importa a religião que você tem, não adianta as obras boas que você tem, se o seu nome não estiver inscrito no livro da vida. Não adianta rezar o dia inteiro, não adianta fazer vários jejuns na semana, não adianta dar dízimos de tudo que possui, não adianta congregar várias vezes na semana. Se o seu nome não estiver inscrito no livro da vida, nada disso adiantará. Jesus vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder o resgate da sua alma? De nada adianta. Porém, Jesus ele diz: dentre vós o menor será o primeiro. Quem é o menor? Jesus ele mostra o menor. O menor é aquele que serve, não aquele que é servido. O menor é aquele que, o Filho do Homem, que mesmo sendo Deus, ele abriu mão da sua glória como sendo Deus,
para servir aos homens. Jesus serviu os homens, mesmo ele sendo Deus. Por isso a Bíblia fala que ele se fez em glória e em poder menor do que os anjos. Ele se fez. E nesse exemplo Jesus ele diz que não importa ao homem a sua grandeza, mas importa que ele cresça e nós diminuamos diante de Deus. Jesus ele mostra que a grandeza do homem não é nada, é um cisco em meio a um oceano, a uma grande praia. A glória do homem não é nada. A Bíblia diz que o homem é pó, é cinza. Por isso Deus não dá a sua glória aos homens. Deus não divide o seu louvor com os homens. Deus não exalta homens. Quem faz isso são pessoas. Quem exalta homens são pessoas. Quem gosta de exaltar homens, colocar ele nas alturas, são outras pessoas. São pessoas que na verdade estão longe de Deus. Porque o único que nós devemos exaltar é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que os fariseus gostavam de se assentar na primeira cadeira. Eles gostavam de se assentar nas cadeiras mais altas, em cima dos altares, para serem vistos pelos homens e serem reconhecidos por todos, serem chamados de mestre, serem reconhecidos pelos homens. Os fariseus, sim, eles gostam da glória dos homens, mas Jesus Cristo, ele diz que quando você receber então o reconhecimento dos homens, assim você recebeu o seu galardão. E Jesus ele fala que nós devemos ter galardão diante de Deus. O galardão diante dos homens ele não serve de nada. A bajulação dos homens, o reconhecimento dos homens não serve de nada. Mas nós devemos buscar pelo nome que está escrito no livro da vida. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 20, que aquele que o seu nome não for encontrado e escrito no livro da vida, pois será lançado no lago de fogo e enxofre. Essa será a segunda morte. Portanto, não se orgulheis, não se alegrem por causa dos sinais e prodígios que você vê acontecer. Não se alegreis por causa de você conseguir ir para uma determinada igreja por diversas vezes. Não se orgulhem porque vocês fazem obras boas. Assim eram então diante de Jesus Cristo os fariseus. Existia o fariseu e o publicano. O publicano ele batia no seu peito e falava: miserável pecador que eu sou. Mas o fariseu ele dizia: eu não sou como este publicano, porque eu dou os dízimos de tudo que eu possuo. Assim falava o fariseu, se vangloriando: eu não sou como o publicano, porque eu jejuo 2 vezes na semana, porque eu ajudo o necessitado. Mas a Bíblia diz que o publicano dizia: miserável pecador que eu sou diante de Deus. Jesus ele faz a pergunta: qual desses 2 homens foram embora justificados por Deus? Aquele que estava no templo todos os dias, que entregava todos os seus dízimos e que fazia vários jejuns e tinha obras de caridade, ou aquele publicano que se arrependeu, se humilhou, reconheceu os seus pecados? Jesus diz: em verdade, quem foi justificado foi o publicano, porque aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Deus ele não quer, não é o que sai do teu bolso. Deus quer a tua humilhação. Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer o seu arrependimento. Deus não quer 10% do seu 13º. Deus quer a tua humilhação aos pés de Cristo, que pode perdoar os seus pecados, que pode te salvar. Deus não quer que você venha oferecer dinheiro. Deus não quer seu dinheiro. Deus quer o seu arrependimento. Deus quer a conversão do homem. Deus quer salvar o homem. Por isso Jesus ele diz: se vós não arrependerdes, certamente perecerão de igual modo. Mesmo tendo uma religião, se vós não arrependerdes, perecerão. Arrependa-se e não pereça. Está escrito na palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo de número 3. Portanto, como diz
o Espírito Santo. Quem diz? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus diz, como na provocação, ou melhor, se ouvirdes hoje a voz de Deus, não endureça os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Portanto, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o coração, como foi no tempo da provocação no deserto. O Espírito Santo de Deus, ele fala de diversas formas, e o Espírito Santo de Deus inclusive ainda fala por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus levanta profetas, levanta homens pequenos, caco de barro, tira do monturo e fala através da sua palavra. Mas porém a Bíblia fala, se hoje ouvir, não endureça o coração. As pessoas ouvem e falam, não é Deus falando. Mas quando alguém ouve alguma palavra que interessa o seu coração, as pessoas dizem amém, porque elas acreditam que Deus está falando. Quando elas ouvem uma palavra sobre prosperidade, as pessoas dizem amém, eu recebo, porque acreditam que Deus está falando. Mas quando se trata de uma mensagem dura, de correção, de exortação, de disciplina, as pessoas endurecem o coração. Mas a Bíblia está dizendo, se hoje ouves a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o vosso coração, como foi no tempo da provocação, em que eles pereceram, eles não deram ouvidos e eles pereceram. Nós sabemos que Deus, ele enviou Moisés para libertar o povo hebreu que estava no Egito como escravos, e eles foram tirados de lá. Porém, Deus então leva eles para o deserto, e sabemos que eles caminharam por 40 anos no deserto. A caminhada foi longa por causa da murmuração. A caminhada foi longa por causa da ingratidão. Quanto mais murmuração, a caminhada é mais longa. Quanto mais ingratidão, a caminhada se torna mais longa. As pessoas não percebem que a sua murmuração, a sua ingratidão, ela te faz caminhar por mais tempo errante em seus caminhos. As pessoas não sabem que algo mal diante de Deus é a ingratidão, a murmuração. A ingratidão é algo mal diante de Deus, a murmuração é algo perverso diante do Senhor. Portanto, a Bíblia fala que nós devemos dar graças, devemos dar ao Senhor verdadeira graça, porque Ele certamente nos tirou do monturo, nos firmou nos nossos passos, e assim a Bíblia diz que nós somos eleitos, escolhidos, para então anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Quem nos chamou foi Jesus Cristo. Quem nos chamou não foram homens, quem nos chamou não foi pastores, quem nos chamou não foi igreja, não foram presidentes de denominações, mas quem nos chamou foi Jesus Cristo. Quem liberta o homem é Jesus Cristo. Quem faz o homem anunciar a sua palavra é o Espírito Santo. Por isso Jesus proclama a todos os homens que podem, ouça a palavra de Deus. Assim está escrito em Hebreus capítulo 4, portanto, se hoje ouve a palavra de Deus, não endureça o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais tentaram a Deus, e provaram a Deus, e viram por 40 anos as obras de Deus. Você já imaginou você passar uma vida inteira vendo as obras de Deus, vendo Deus operar, e ainda assim endurecendo o seu coração? Assim está o mundo hoje. Você já imaginou você ver grandes sinais de Deus e ainda assim as pessoas não se arrependerem, as pessoas não se converterem, as pessoas não se voltarem a Deus? Muitos estão assim nos dias de hoje, não querem se arrepender, não querem deixar os seus maus caminhos, não querem ordenar suas obras más. Mas a Bíblia fala que a dureza do coração do homem o fez perecer, de maneira que por 40 anos eles não saíram do lugar. Hoje as pessoas, elas não saem do lugar, trabalham, feito animais, e nunca conseguem de fato progredir adiante.
por causa da sua murmuração, o povo hebreu não entrou na terra prometida. Somente algumas daquelas pessoas, elas conseguiram de fato ver a terra prometida, mas Moisés não entrou na terra prometida, ele não entrou. A Bíblia vai dizer que nós devemos dar graças a Deus, ou seja, nós devemos apresentar a Deus um culto de ação de graças, ou seja, nós devemos apresentar a Deus gratidão. Mas tudo que as pessoas hoje oferecem diante de Deus é ingratidão, murmuração. Nada está bom. Se está calor não está bom, se está frio não está bom, se chove não está bom, se tem não está bom, se tem pouco não está bom, se tem demais também não está. O ser humano, infelizmente, ele é ingrato, e assim as pessoas não sabem reconhecer quando Deus ele está operando. Deus dá muitos livramentos. Se nós pudéssemos enxergar cada momento que Deus está livrando, certamente nós estaríamos não de pé, mas de joelho. Nós estaríamos de pé, ou melhor, ao invés de estar de pé, nós estaríamos de joelho, sempre por causa das grandes misericórdias de Deus. A Bíblia fala em Lamentações capítulo 4, que se não fosse a misericórdia de Deus, nós teríamos sido consumidos vivos. Se Deus não fosse um Deus de misericórdia, Deus tinha enviado lá no deserto fogo, e aquelas pessoas tinham sido consumidas vivas, porque elas estavam comendo do pão que Deus enviava do céu, e elas estavam reclamando, eles queriam comer carne. Deus fez chover codornizes do céu, eles comeram até sair pelo nariz e reclamaram. Deus ele trouxe o maná, um alimento saboroso, um alimento que tinha tudo que eles precisavam. Eles reclamavam. Deus fez a nuvem estar sobre eles durante o dia, de maneira que eles não se queimavam no sol, mas eles reclamavam. Deus fez na noite uma nuvem de calor, está então acompanhando eles para que eles não sentissem frio. Eles reclamavam, ou seja, nada está bom. O ser humano ele vai reclamar de tudo em todo momento da sua vida. Enquanto ele estiver distante de Deus, nada vai estar bom para ele. Enquanto você estiver caminhando distante de Deus, nada vai estar bom. Mas a Bíblia fala que Paulo então ele descreve que ele aprendeu a se contentar quando ele tem e quando ele não tem, pois tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, em Jesus Cristo eu posso suportar as aflições, quando eu tenho e quando não tenho. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo que eu posso então suportar as aflições, eu posso suportar a abundância e também a falta. Eu posso ter o alimento como não ter o alimento. Paulo diz que eu posso tudo naquele que fortalece, ou seja, eu posso suportar as provas, as lutas, as aflições, as faltas, a fome, a sede, a dor, o sofrimento. Tudo nós podemos suportar naquele que fortalece. Por que as pessoas elas estão sempre murmurando? Porque elas não estão em Jesus Cristo. Uma pessoa que está em Jesus Cristo, ela tem gratidão, ela tem contentamento. Uma pessoa que não está em Jesus Cristo, nada para ela está bom. Inclusive hoje muitos evangélicos estão perdidos, porque estão dentro de uma igreja, mas não tem contentamento. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais recebe, mais quer. É a ganância que já entrou no coração. É o amor ao dinheiro que já entrou no coração, onde as pessoas nunca estão contentes e satisfeitas. Mas Paulo ele diz que nós devemos nos contentar com as coisas simples e humildes, a qual nós já temos diante de Deus. Mas porém, hoje, infelizmente, as pessoas não se contentam com o que têm. Inclusive existe até mesmo um bordão de uma grande denominação religiosa, que você não pode se contentar com o pouco, porque Deus é rico. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele sendo rico, ele se fez pobre diante de todos para nos dar uma riqueza celestial. Sim, Jesus tem uma riqueza celestial. Jesus ele veio para nos dar uma riqueza que é maior do que o dinheiro. Jesus veio para nos dar uma riqueza que é maior que o ouro e prata, melhor do que uma casa cara, melhor do que uma casa bonita e grande. Jesus veio nos dar uma casa celestial.
melhor do que o ouro que se corrompe, o ouro que corrompe o homem. Jesus veio nos dar uma cidade celestial, onde as ruas são de ouro e seus muros são de jaspe. Portanto, a palavra de Deus, ela exorta a todos os homens que se arrependam, deixem de serem murmuradores e aprendam a dar graças a Deus e serem gratos no pouco, gratos no mínimo. Assim a palavra de Deus diz que então, aquela geração, ou melhor, por isso Deus, ele se indignou contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração, não conheceram os meus caminhos. Esses sempre erram em seus corações, porque não conheceram o caminho de Deus. Por isso muitas pessoas sempre erram em suas escolhas, em seu coração. Os caminhos sempre são maus, porque não conheceram a Deus. A Bíblia fala que como não se importaram de ter conhecimento de Deus, não buscaram ter conhecimento de Deus, então Deus os entregou a tais práticas de erro para desonrarem a si mesmos em seus corpos. Como não se importaram de buscar conhecer a Deus, Deus os entregou às suas práticas de erro para desonrarem a si mesmos em seus corpos. Muitas pessoas, na verdade, elas sabem que Deus existe, mas não conhecem. Muitas pessoas, na verdade, sabem da existência de Deus, mas não conhecem Deus da forma em que Ele se apresenta aos homens. Saber da existência de Deus não significa conhecer Deus. Saber da existência de Deus não significa conhecer a Deus. A Bíblia fala que aquele que diz que o conhece e não pratica suas palavras é mentiroso e nele não está a verdade. Ou seja, se alguém conhece Deus, ele pratica as palavras de Deus. Se alguém de fato conhece Deus, a palavra de Deus está em seu coração e você pratica ela. Assim está escrito na carta de João: se alguém me conhece, guarda os meus mandamentos. E aquele que diz que conhece Deus, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. A palavra de Deus vai dizer então que Deus, ele de tal maneira, ele castigou o povo por causa de sua murmuração, por causa da sua ingratidão, além de terem caminhado por longos anos e dezenas de anos no deserto e não saírem do lugar. Agora Deus diz: vocês não entrarão no meu repouso. Não entrarão no repouso. E não entraram. Nós sabemos que aqueles que Deus o destinou, esses foram feitos filhos de Deus. E Deus destinou um repouso para nós. O nosso repouso, o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso não é nessa terra. O nosso repouso não é nessa vida. O nosso descanso não é no sábado. O nosso descanso não é no domingo. A Bíblia fala que Jesus é o nosso descanso. Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. O descanso do homem é Jesus. O descanso do homem não é sábado, não é domingo. O descanso do homem não é um dia da semana. O descanso do homem não é aqui nessa terra, mas o nosso descanso está em Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas estão cansadas, e Jesus vai dizer: vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, então vos aliviarei, e aprendam de mim que sou manso e humilde, então vocês encontrarão repouso e descanso para a vida. Jesus, ele é o nosso descanso, e ele tem o verdadeiro descanso para a vida, para a nossa alma. Sim, portanto, hoje, se ouve a palavra de Deus, não endureça o coração. Se hoje ouve a palavra de Deus, não endureçam o vosso coração. Muitas pessoas não ouvem a palavra de Deus porque o seu coração está endurecido. Sim, a maioria das pessoas que são católicas, são evangélicas, não recebem a palavra de Deus porque seu coração está endurecido. As pessoas já não recebem mais uma palavra porque elas acham que não precisam ouvir a palavra. O que salva o homem?
O homem, ele é guiado até a Deus através da palavra, e como alguém rejeitando a palavra de Deus, pode dizer que já tem Deus. Como que alguém que não ouve a palavra de Deus, ele pode dizer que já conhece Deus, sendo que a Bíblia vai dizer em João 14, 23, quem me ama pratica as minhas palavras, e quem não me ama não ouve nem pratica as minhas palavras. Em João 8, 47, Jesus vai dizer, quem é de Deus, ouve-nos, mas vós não ouvis, porque não sois de Deus. Quem é um filho de Deus verdadeiramente, ele tem prazer em ouvir a palavra de Deus, ainda que ela seja uma mensagem dura, ainda que ela seja uma mensagem que vai na contramão do que você está acostumado a ouvir, ou que você gosta de ouvir. Mas a Bíblia fala no Salmo 119, que nós temos prazer na lei de Deus, e devemos meditar nela dia e noite, porque nela nós encontramos a vida eterna. Por isso o salmista escreve, jamais me esquecerei dos seus preceitos, nem dos seus estatutos, pois eu escondi a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti, Deus. Assim jamais se esqueça dos preceitos de Deus. Esconda a palavra de Deus na tábua do teu coração, para não pecar contra Deus. A palavra de Deus, ela não adianta estar em cima de alguma coisa aberta no Salmo, ela deve estar escrita, gravada na tábua do coração, para não pecar contra Deus. Se a palavra de Deus não estiver gravada na tábua do coração, não tem temor. Ela pode estar em cima de um carro, no painel do carro, pode estar aberta no Salmo dentro de casa, ela pode ficar o dia inteiro na sua mesa aberta no Salmo, mas se ela não estiver escrita na tábua do teu coração, de nada adianta. Porque assim, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus. Assim a Bíblia vai dizer que então Deus preparou um descanso, mas aqueles não entraram nesse descanso, porque os seus corações foram endurecidos, de tal maneira que foram murmuradores e ingratos. E assim Deus, ele proclamou esta palavra dizendo, irmãos, pois então assim Deus se indignou com esta geração e disse, este povo sempre erra em seu coração, em não conhecer os caminhos de Deus. Assim eu jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Pois irmãos, vejam que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, um coração infiel, para se apartar do Deus vivo. Nunca haja em você um coração mau, um coração infiel. Nunca haja um coração endurecido. Um coração infiel é um coração mau. Um coração mau é um coração infiel diante de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos ter um coração fiel diante do Senhor, porque fiéis são as palavras do Senhor. Fiéis são essas palavras. Aleluia. E assim diz, portanto, Deus se indignou, e Deus se indignou de tal maneira que eles caminharam por 40 anos no deserto. A indignação de Deus é porque os homens, eles proferem o nome dele, mas de fato não tem Deus, não tem temor de Deus no coração. A indignação de Deus é porque o homem, o ser humano, ele enche a boca e proclama o nome de Deus, mas ele não se aparta do pecado. E a Bíblia diz que aquele que profere o nome de Deus deve se apartar da iniquidade. Portanto, o homem que de fato proclama, profere, confessa o nome de Deus, tem que se apartar do pecado, tem que se apartar do adultério, da fornicação, da embriaguez, da imoralidade, se afasta dos caminhos de malícia. A Bíblia fala que aqueles que proferem com a boca o nome de Deus devem estar se apartando de toda impiedade, deve se apartar de toda malícia, de toda mentira, de toda palavra profana que sai da boca. A Bíblia fala que não mintam uns aos outros, mas digam a verdade uns aos outros diante de Deus. Aquele que teme ao Senhor de fato, ele se aparta da iniquidade. Aquele que teme Deus de verdade, ele se aparta daquilo que é profano. Quem de fato teme Deus, se afasta da bebedice, e assim se afasta dos caminhos maus. Os caminhos de malícia, os caminhos de depravação te levarão ao inferno. Por isso se aparta deles, se aparta dos caminhos maus.
Deixe o homem ímpio a sua bebedice, deixe o homem ímpio a sua malícia, deixe o homem ímpio a sua fornicação, deixe o homem ímpio a sua relação imoral, pois o salário do pecado é a morte, o dom de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Hoje está sendo proclamado o Evangelho segundo a palavra de Deus, segundo está escrito na palavra de Deus. Este Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra, em testemunho para todas as nações, em seguida virá o fim. Este Evangelho está sendo testemunhado hoje em todos os lugares que ele está sendo pregado, para o grande dia do fim. Este Evangelho ele está sendo anunciado pela terra como uma forma de anunciar e testemunhar a todas as pessoas as coisas que vão acontecer. Assim Jesus vai dizer: eu não vim para julgar este mundo, mas porém a palavra que vocês ouviram, esta palavra vai julgar na última hora. Ou seja, Jesus ele diz: agora vocês não serão julgados, mas quando chegar a última hora, esta mesma palavra, ela te julgará, ou esta palavra ela te julgará trazendo a você a salvação, ou esta palavra te julgará trazendo a você a condenação. A Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é como se fosse um homem vazio, é como se fosse firmado sobre a areia, porque veio o vento, assoprou contra essa pessoa e ela caiu, sua queda foi grande. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e assim a praticam, como estão alicerçados sobre rocha, porque veio o vento, assoprou contra esta casa, ela não caiu e permaneceu firme. Então, quando Jesus Cristo certamente ele vier, aqueles que não estiverem firmados como sobre rocha, aquele que não tiver alicerçado em suas palavras, então perecerão. Será grande a sua queda será grande. Portanto, edifica a tua casa sobre rocha, edifica os seus passos sobre a palavra de Deus, edifica a tua fé no Senhor Jesus Cristo, porque certamente eis que um dia todos terão que comparecer diante de Deus, de maneira que cada um dará conta de si mesmo pelas suas obras. A Bíblia fala que após a morte vem o juízo. Em Hebreus, o mesmo livro que eu estou lendo, no capítulo 9, versículo 27, diz: o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Portanto, não seja murmurador, porque após a morte o juízo de Deus ele virá como fogo. Não seja soberbo, porque após a morte o juízo de Deus virá como fogo. A Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus, glorificar a Deus através do nosso corpo, porque nós fomos comprados por um alto e bom preço, por isso devemos glorificar a Deus. A Bíblia diz para apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus Pai, a qual é nosso culto racional diante do Senhor. Ou seja, nós devemos apresentar os nossos corpos em fidelidade e obediência a Deus, para assim prestarmos um culto a Deus. Mas porém há pessoas que estão prestando um culto à sensualidade, um culto à vaidade, um culto à prostituição, à bebedice, o orgulho, a soberba, adultério, fornicação, homossexualidade, e assim o homem está decaído da glória de Deus. Um templo que era para ser o templo de Deus se tornou morada de demônios. Um corpo que era para ser habitação do Espírito Santo de Deus se tornou morada de espíritos imorais. O corpo que era para ser o templo da glória de Deus se tornou um templo de feitiçaria, um templo de fornicação, de adultério, malícia. E assim a Bíblia fala que, tendo o Espírito se retirado do homem, então ele vai procurando lugares áridos para que ele possa habitar. E então, não encontrando, ele diz: voltarei novamente para minha casa. E ele vem então trazendo 7 espíritos consigo mesmo, e agora a situação dessa pessoa se torna pior do que da última vez. Ou seja, o homem estando distante de Deus, o Espírito de Deus se retirando do homem, espíritos imundos vêm e habitam nessa pessoa. Por que você acha que o homem tem desejo pelo outro homem? Deus não fez o homem assim. É porque vem um demônio, um espírito malicioso, um espírito depravado, e assim habita dentro do homem e faz ele ter desejo por outro homem. E assim a mulher ter desejo por outra mulher. O que você acha que faz o homem? A mulher ter desejo de trair, de adulterar, de ter relações fora de um casamento. A Bíblia fala que espírito se retirando do homem, vem um espírito maligno
traz 7 espíritos imundos com ele, a situação dessa pessoa se torna pior. É por isso que muitas pessoas elas são traídas e elas vivem nesse ciclo, e essa vida certamente levará ao salário do pecado com a morte. A Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Deixa o adultério, deixa a imoralidade, o salário do pecado é a morte. Deixa a embriaguez, deixa o vício. Não destrua o templo de Deus, a qual é o teu corpo, porque Deus vai pedir conta. As pessoas estão destruindo o templo de Deus. Maconha, cigarro, bebidas estão destruindo o templo de Deus. Muitas pessoas que estão fumando agora e que no decorrer da caminhada vão ter problemas sérios. Pessoas que hoje estão com perna amputada porque fumaram o cigarro a vida inteira, achando que não tinha nada demais, deu trombose. Pessoas que beberam a vida inteira e depois teve problemas e agora vivem dependentes de oxigênio. Mas a Bíblia diz que o corpo é templo de Deus. Nós devemos honrar a Deus através do nosso corpo e não usar esse corpo para ser membro do pecado, escravo do álcool, escravo do cigarro. Nós devemos usar esse corpo a fim de anunciar as virtudes de Deus e não gastar o seu tempo, a sua saúde, sendo escravo da nicotina, sendo escravo do fumo, sendo escravo da maconha, escravo do cigarro, escravo da embriaguez. Arrependa-se. Jesus ele liberta, e Jesus ele veio para libertar. Só que eis que as pessoas endurecem seu coração porque não querem ser libertas. Pode mudar de destino, pode tapar os ouvidos, pode se levantar e ir embora, pode mudar o caminho, mas a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que diz o Espírito Santo de Deus, porque no último dia Deus vai pedir conta de toda obra, quer seja boa ou quer seja má. E é por isso que Jesus ele diz: pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo, quer ouçam ou deixem de ouvir, vai e anuncie, porque eles são uma casa rebelde. Aleluias! Jesus apenas mandou pregar o Evangelho. Quer ouçam, deixem de ouvir. É melhor a palavra de Deus ferir o seu ego do que com o ego inflamado você descer ao inferno. É melhor você se perturbar agora do que se perturbar no inferno. Por isso Deus diz: perturbem-se, moradores da terra, perturbai, ó moradores da terra, porque o fim vem. Melhor você se perturbar agora do que quando chegar a última hora e você perceber que está cercado de chamas, num lago de fogo e enxofre, e ver que não tem saída, não tem porta de saída, não tem refrigério, não tem descanso, e ser tarde demais. É melhor você se perturbar agora com a verdade do Evangelho do que no inferno, se perturbando com os gritos de ai, e mesmo tapando os ouvidos, não adiantando de nada, não tendo nenhum resultado. Portanto, hoje a Bíblia fala: se hoje ouvem a palavra de Deus, não endureçam o vosso coração como fizeram no tempo antigo e pereceram. As pessoas endurecem seu coração e quando chegar na sepultura vai achar que vai estar tudo bem, vai achar que vai resolver fazer missa de sétimo dia? Vai não. Está achando que vai estar no purgatório? Não vai. Você foi enganado. As religiões é um grande engano de Satanás na terra. Jesus não fundou religião católica, não fundou religião evangélica, espírita. Nenhuma religião a qual existe hoje foi fundada por Deus, porque Deus não está dividido, porque Jesus não está dividido. Jesus não precisa de religiões para salvar o homem. Jesus não precisa das obras do homem para o salvar. Jesus precisa da sua obra que foi feita na cruz para nos salvar, para salvar você e a mim. Jesus, ele foi para a cruz. Para que nós possamos então termos a salvação, nós devemos nos sujeitar a Deus através do nosso corpo, a fim de honrar a Deus. Afaste da bebedice, afaste do adultério, afaste da fornicação, afaste das más línguas. Deixa a idolatria, cidade de Goiânia. As pessoas estão cometendo a grande loucura de deixar de adorar o Criador para adorar a criatura. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, pelo que honraram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. As pessoas gritam bem alto o gol,
mas as pessoas de fato não glorificam a Deus em alta voz. As pessoas louvam o ídolo, cantam os hinos do seu ídolo do futebol, mas de fato se envergonham de dar ao Senhor Deus o seu louvor abertamente e glorificar a Deus. Mas a Bíblia diz que todo ser que tem fôlego louve a Deus. Deus não divide o seu louvor com Palmeiras, Deus não divide o seu louvor com Flamengo, Deus não divide o seu louvor com ídolo nenhum nessa terra. Ou você louva a Deus ou você louva o Flamengo, ou você canta hinos de louvor a Deus, ou você canta o hino do seu time. A idolatria certamente é algo mal diante de Deus, porque Deus não aceita dividir com o ídolo a sua glória. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os idólatras, não erreis, nem os efeminados, não erreis, nem os sodomitas, nem os homossexuais, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os orgulhosos, nem os assassinos, nem os ladrões, nem os mentirosos hão de herdar o reino de Deus. É o que muitos têm sido. Mas porém Jesus ele diz, necessário ser lavados e remidos, necessário deixar todo o caminho mal. Não esteja nessa lista. Se você está nessa lista, se você é imoral, se você é um feiticeiro, se você é um bêbado, você é orgulhoso, é soberbo, o Espírito de Deus não está em você, você certamente precisa arrepender-se. Se você está caminhando dessa forma, está destituído da glória de Deus, cuidado, porque após a morte virá o juiz, é céu e inferno. Esteja preparado para se encontrar com Deus. Portanto, Deus proclama a todos, em todos os lugares, que se arrependam, porque Ele determinou um dia que vai julgar o mundo, e deixou certeza disso, ressuscitando Jesus dentre os mortos. O Evangelho é uma trombeta. A trombeta de Deus está soando, a trombeta está tocando. A palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 3: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Quem pode ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está somente em meio à verdade. O Espírito de Deus não está em meio a palavras de autoajuda, mensagens de motivação. Não, o Espírito de Deus não está pedindo o seu dinheiro. Deus não está proclamando para que você dê o seu dinheiro e Ele venha te abençoar, abrindo uma porta do céu. Não, o Espírito de Deus, Ele proclama aos homens que se arrependam, apartem-se dos seus maus caminhos. O Espírito Santo de Deus, Ele proclama, e a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. A Bíblia fala em Timóteo que o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos dias muitas pessoas se apostatarão da fé, ou seja, vão deixar a verdadeira fé, vão se esfriar na fé, vão abandonar a verdadeira fé e darão ouvidos a espíritos enganadores, teologia de prosperidade, evangelho coach, de motivação, palavras de autoajuda. Não, nós esperamos a ajuda que vem do alto, e nem uma autoajuda de nosso ego, de nosso consciente. A Bíblia fala que alguns esperam socorro e confiam em carros, confiam em cavalos, mas nós bendiremos ao Senhor, ou seja, nós esperamos no Senhor e confiamos em Deus. A Bíblia fala que feliz é a nação em que Deus é o seu Senhor. Deus é o Senhor dos exércitos, daqueles que o servem, daqueles que se sujeitam a Ele. Mas, porém, nós vivemos uma nação cuja qual Deus não é o Senhor, porque é uma senhora. Nós vivemos uma nação em que Deus não é o Senhor, mas colocaram uma padroeira, colocaram uma tal rainha do céu, tiraram do fundo do rio uma imagem e colocaram como a sua senhora. Porém, bem-aventurada a nação cuja qual Deus é o seu Senhor. Desperta tu que dorme, deixa a idolatria. Desperta você que dorme, deixa o engano. Jesus não divide sua glória com ídolos, nem dá o seu louvor às imagens de escultura. Jesus, Ele é a imagem do Deus vivo. A imagem do Deus vivo é Jesus Cristo. E a imagem do Deus vivo não foi de forma nenhuma fabricada pela mão do homem. Porque Deus diz na sua palavra em Êxodo capítulo 20,
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que está no céu, nem do que está na terra, nem do que está embaixo nas águas. Ou seja, Deus diz em sua palavra: não façam imagem de escultura, nem de Jesus, nem de Deus, nem de anjo, nem do que está no céu, nem do Pai, nem do que está na terra, ou seja, nem de homem, nem de animal, nem do que está nas águas, nem de Iemanjá, nem de alguma criatura do mar. Mas o Senhor Deus diz para que se sujeitem a Ele. A palavra de Deus, ela ainda nos tempos presentes, ela é a mesma. Passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus não se passa. A palavra continua sendo a mesma. Deus não falou uma palavra para Israel, outra palavra para o povo levita. Deus não falou uma palavra para uma geração, e a outra geração Deus falou outra palavra. Deus sempre confirmou a mesma palavra. A mesma palavra que Deus falou ao primeiro homem, o Adão, ela serve para o último homem hoje, nessa geração. A mesma palavra que Deus falou para uma geração antiga serve para hoje. Tem coisas que Deus falou de forma específica somente para aquele povo, mas os mandamentos de Deus, eles se cumprem e se resumem no amor a Deus. Acima de todas as coisas, devemos amar a Deus e ao nosso próximo como a ti mesmo. E significa que se alguém ama a Deus, não adultera. Se alguém ama a Deus, de fato, ele não vive como imoral. Se alguém ama a Deus, ele guarda os seus mandamentos. O que é o mandamento de Deus? Ele se resume no amor a Deus. Quem ama a Deus, de fato, não usa o seu corpo como templo de uma meretriz. Quem ama a Deus não vai viver como imoral, não pratica homossexualidade, não pratica o orgulho, a soberba, e nem tampouco pratica depravação, nem embriaguez, porque aquele que está em Jesus Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. Quem está em Jesus é nova criatura, porque as coisas velhas se passaram, e agora tudo se fez novo. Quem está em Jesus vive novidade de vida. Quem está em Jesus Cristo não anda por aí fofocando, mentindo. Quem está em Jesus Cristo está como nova criatura, proclamando a palavra, proclamando a verdade. Quem está em Jesus Cristo não vive por aí se embriagando e assim mentindo. Mas a Bíblia fala antes: digam cada um a verdade ao seu próximo. Cidade de Goiânia, uma coisa eu sei, e Jesus, ele está às portas e ele bate. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3 que eis que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua palavra, abrir a porta do teu coração, ele entrará, fará morada, ceará contigo juntamente com o Pai. Ou seja, se alguém ouve a palavra de Jesus Cristo e abrir a porta do seu coração, então ele entrará, fará morada, ceará contigo juntamente com o Pai, e ele fará morada. Então certamente Deus, ele busca entrar no seu coração e fazer morada. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz em Atos capítulo 17, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas como se ele precisasse de alguma coisa, sendo ele o Criador dos céus e da terra, tendo ele feito todas as coisas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas antes a Bíblia fala em Hebreus capítulo 3, a qual casa somos nós. Nós devemos ser a casa de Deus. A casa verdadeira, o tabernáculo de Deus é um corpo feito de carne, e não um templo feito de tijolo, não um templo levantado por mãos humanas, mas um templo levantado por Deus, feito de carne e osso. Essa casa que Deus quer habitar, é neste lugar que Deus quer morar, dentro de homens, dentro de pessoas. Portanto, hoje, se ouve a palavra de Deus, não endureça o seu coração, mas antes arrependa-se. A Bíblia fala no livro de Mateus: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se, moradores, arrependam-se, cidade de Goiânia, arrependam-se, o ímpio, dos maus caminhos. A Bíblia fala em Isaías 55: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. O profeta Isaías diz para buscar Deus enquanto você pode achar. Enquanto a vida você pode encontrar Deus, mas após a morte você encontrará o juízo de Deus.
Enquanto você está vivo, você pode invocar Deus e encontrar. Mas após a morte você encontrará o justo juízo, Deus poderoso, que dará a sentença, céu ou inferno. Portanto, escolha hoje. A palavra de Deus diz: escolhe hoje a bênção para que não te suceda a maldição, a vida para que não te suceda a morte. Escolha a salvação. Deixa o ímpio seus caminhos maus, deixa o ímpio a sua bebedice, deixa a sua maconha, deixa a sua fornicação. Arrependa-se o ímpio dos seus maus caminhos para que não pereça. A Bíblia diz que Jesus, ele foi crucificado para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas alcançar a vida eterna. Mas assim a Bíblia fala que a vida eterna é esta, que permaneçam no Filho de Deus, que permaneça em Jesus Cristo. E assim a palavra de Deus diz que muitos não entraram na terra prometida, porque certamente não se sujeitaram, não deram ouvidos. Se ouve, a palavra de Deus significa que Deus deu mais uma chance. E se Deus deu mais uma chance, significa que Deus está dando mais uma oportunidade para buscar a salvação. Arrependam-se, não pereçam. Nós estamos vivendo diante de uma das gerações, talvez uma das mais piores. Sabemos que Deus, ele tem anunciado às pessoas a sua palavra desde o princípio, mas não deram ouvidos. Jesus fala que se essa palavra fosse pregada em Sodoma e Gomorra, eles se arrependeriam. Hoje as pessoas não têm mais temor da palavra de Deus. A palavra de Deus hoje para as pessoas, ela se tornou algo como nada, apenas uma mensagem. Mas a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, faz separação entre boas intenções e más intenções do coração do homem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, pois essa palavra certamente hoje não foi anunciada em vão. A Bíblia diz que Deus certamente manda que o Evangelho seja pregado em testemunho às nações. Ou seja, ainda que as pessoas não ouçam, o papel foi concluído. Por quê? Deus, através da palavra, vai julgar na última hora as pessoas que ouviram e as pessoas que não ouviram. As pessoas que não ouviram, elas serão tomadas como ignorantes. Porquanto a Bíblia fala que se hoje ouve a palavra de Deus, não endureça o coração, para que não pereçam, como foi no tempo antigo e pereceram. Mas assim diz em Romanos capítulo 1, que não fizeram questão de buscar conhecimento da verdade, nem tampouco se importaram com a palavra de Deus, e assim Deus os entregou a tais caminhos de erro, para desonrar a si mesmos. Mas significa que, assim como não quiseram saber de Deus, não se importaram, Deus os entregou a uma perdição que te trará uma condenação, por quanto escolheram um caminho mau, um caminho de profanação. E hoje ouve a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus, pois é a hora de arrepender-se. Entra pela porta estreita. Felizes são os que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Que a paz que excede a todo entendimento esteja contigo, em nome de Jesus Cristo. É isso aí, irmão. Acabou a bateria da caixa. Ela tá cortando. Quando eu falo alto, ela já não sai som mais, porque a bateria já viciou. É isso aí, nós pregamos, fizemos aqui nossa parte. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que destino há de ter tua alma. É difícil, irmãos, pregar, as pessoas não... Pregar na rua não é fácil não. Aí as pessoas colocam o carro na frente, bloqueando o som, não quer saber. Parou um aqui, bloqueou o espaço aqui de pregar, colocou outro aqui bem aqui em cima. Mas o que? A gente tá na rua, né? O diabo tenta tirar a atenção de alguma forma, tenta bloquear o som de longe de alguma forma, mas nessa hora eu confio no poder de Deus, né? Porque eu sei que ainda que o diabo tenta bloquear de forma física, colocando coisas, impedimento na frente, Deus pode fazer através do vento a mensagem ir em lugares longe. E é isso aí. O Senhor abençoa cada um em nome de Jesus Cristo. Acabou a bateria de vez.
Graças a Deus. Pelo menos o microfone dura, né, irmão? Esse microfone aqui já tem meses que eu não carrego eles. Que eu comprei, ele carreguei uma vez, já tem uns 2 meses que eu tô usando ele, nunca mais precisei carregar ele. Mas a caixa, vamos ter que trocar a bateria dela ou então comprar outra caixa. Fica na paz, irmãos.